Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Perdidos na Estante é aquele podcast de livros e suas adaptações literárias que está no coração de cada um de vocês. Tenho certeza disso. E a pauta hoje é livro. Livro? Como assim? Claro, porque a nossa convidada bagunçou o coreto pra hoje. E hoje nós vamos falar mais uma vez de aventura. E aí, Dô, como você está? Seja bem-vinda a mais uma gravação. Oi, Paulinho V! Oi, gente, eu voltei. Eu vim semana passada, eu voltei agora. E hoje a gente vai falar de livro, porque é isso aí. Eu baguncei tudo. Estou aqui para isso, para bagunçar. Ela trocou tudo, não é possível não é possível. A pessoa faz uma viagem pra Aruba, pro Havaí e volta já. Meu Deus do céu. Um absurdo. Como eu assim? ensino vocês que é pra fazer de um jeito, pra quando eu vier eu falar, a gente vai fazer de outro. É implicância o nome disso. É treinamento, Paulo Vinícius. É treinamento. Treinamento pra ser revolucionário. Hoje o tema de novo é Goonies e dessa vez vamos falar do livro, novelização do filme, e o nosso assistente ele vai passar para vocês os dados do livro. O livro é uma novelização do filme Os Goonies, feita por James Caan. Este que nasceu em Chicago em 1947 e é médico e escritor, e realizou diversas novelizações de filmes como Os Goonies, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Poltergeist e Star Wars. Para a televisão, colaborou em séries como Plantão Médico, Star Trek A Nova Geração, Xena e Melrose Place, série que também produziu. Domênica, estamos mais uma vez para falar de Goonies. E dessa vez o desafio da sinopse criativa ficou por minha conta, porque você me deixou em maus lençóis no episódio passado. Não deixei, não. Fui super de boa com você, Paulinho. Nem peguei pesado. O desafio era pro ouvinte se interessar, não pra você apresentar, não vem não? Então, o meu desafio pra você, ele é um desafio divertido, que vai se aproveitar da sua criatividade, da sua imaginação e da sua capacidade de improviso. Então, você vai apresentar a sinopse desse livro maravilhoso, como se fosse um sorteio da telecena. Jesus, vamos dar uma pausa na gravação, porque eu não lembro o que é telecena, gente. É aquele negócio de você sortear as bolinhas, é tipo um bingo. Número 2, número 3, número 4, número 10, mas é só número isso. 15. Mas é só isso. Bom, eu vou ter... Ixi, gente do céu. Bom, ele me deu um desafio que é impossível de ser feito, mas eu vou tentar. Pensar... Você pode imitar o Silvio Santos também. Isso é Paulo, impossível. eu não assisto televisão faz, sei lá, quase 20 anos, tá ligado? Quase 20 não, mas faz uns 16 ou 17 anos que eu não assisto TV. O Silvio Santos tá vivo ainda? Tá. Nossa. Ele é uma ok. múmia. Gente, deixa eu pensar aqui. Vamos começar então mais um sorteio aqui do próximo livro que você vai tirar da sua estante. Sabe aquele livro que está perdido lá no meio? Pois é, você vai acompanhar aqui com a gente. Pega aí a sua planilha de livros a ler, abra o seu Scooby, sim, aquele Scooby que você deveria ter atualizado e você não atualizou, não é mesmo? Para você poder marcar aqui os números. Com a bolinha de número 1, nós temos ele, o Mike Walsh, protagonista e voz de primeira pessoa que nos conta sua história em Astoria, de um dia divertidíssimo no final de semana, onde ele viveu aventuras de sua vida ao lado de seus 5 amigos, onde eles irão para a grande aventura de suas vidas em busca dele, do tesouro. O tesouro prometido pelo Willy Wonka, que obviamente vale mais do que barras de ouro. É isso, Paulo. Meus parabéns, Dô, foi maravilhoso, extremamente criativo. Era isso que você queria. Você queria comparar o tesouro do Willy Wonka com barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Exatamente. Ai, As barras de ouro valem mais do que dinheiro. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, e não é de telecena, mas é de Goonies. Como foi a experiência de ler um livro que foi novelizado? Porque geralmente a gente
tem o hábito de ler primeiro o livro e depois ver como ele foi adaptado, né? Como foi essa experiência pra você? Então, a vantagem desse episódio do Perdidos na Estante é que eu assisti os Goonies, o filme, quando eu era criança, e aí o livro chegou na minha vida muito depois. Inclusive, quero deixar aqui um beijo e um abraço super apertado pro Álvaro, que é um ouvinte nosso, um querido, um amigo de muito tempo, que ele me deu de presente o livro dos Goonies uns anos atrás. Esse livro ficou guardado lá na estante, né, com muito carinho, lá perdido na estante. E literalmente, não tava perdido porque eu tenho uma prateleira só da Dark Side, por isso que não tava perdido, mas ele estava lá guardado, né, esperando a vez dele. E chegou essa vez, e aí eu li, e é uma grande história, né, sobre amizade, né, sobre o lado bom das amizades, né? E eu amei ler o livro, um livro gostoso, simples de ler rápido, extremamente rápido. Eu acho que se você tá num dia bom, talvez numa tarde você consiga ler esse livro, sabe? Porque ele tem 200 e poucas páginas, né? Ele é curtinho e a diagramação dele tem letras grandes, né? Bem espaçadas, tal. Então, eu gostei muito, assim, foi uma experiência muito boa de ler uma novelização. Não deve ser a primeira que eu li na vida, tá, Paulo? Mas, assim, é a primeira que eu me lembro nos últimos anos que eu li. Eu gostei bastante. Achei que melhorou o filme, sabe? Eu acho que o que falta no filme, o livro completa, né? Então eu gostei bastante. É diferente, né? É sempre muito diferente, porque é até o que a gente estava comentando aqui no episódio passado. É a primeira vez no Perdidos, em 121 episódios, que a gente fez essa inversão, né? A gente não tinha uma adaptação antes. Ele foi novelizado depois. Então, o que deixa transparecer é que, por exemplo, se bem que aqui nos Goonies eu não percebi tanto isso, tá? Eu não vi cenas que foram cortadas necessariamente. Só talvez um ponto de vista diferente sobre as cenas. Eu acho que tem sim, mas eu acho que é melhor a gente deixar pra falar isso lá na parte com spoilers. Isso. Tem uma coisa que você tinha falado no episódio passado que ficou faltando no filme. Não, tem mais. Tem pelo menos mais 2 coisas que aconteceram no livro, né? 3 ou 4 coisas que acontecem no livro. Inclusive, assim, o livro, gente, vale a pena de você ler se você quiser saber o que aconteceu no final da história, porque ele tem um epílogo, né, que conta os principais acontecimentos com relação à história principal, que é coisa que no filme não tem, né? O filme acaba ali e sobe crédito. O livro, coisa de mais umas 4 páginas, assim, é bem curtinho, que conta um pouquinho mais do que acontece depois, né? Quando eles resolvem a grande aventura. Então, assim, é divertido de ver. Mas tem algumas coisas que tem no livro que não tem no filme. Sim. Isso tem. O livro ele é todo narrado pelo Mike Walsh, que é aqui ele é realmente o protagonista, né? Se a gente estava falando que no filme os papéis eram bem divididos, né? Cada um tinha lá o seu momento para brilhar. Aqui é o Mike que conta a história. O que você achou dessa mudança de foco? Eu não sei se ele é o protagonista ou se ele é o narrador, né? Porque não necessariamente é a mesma coisa. Eu também fiquei nessa dúvida também, eu admito. Eu acho que continua sendo uma história sobre um grupo de amigos, mas fica mais claro que quem tá contando essa história realmente é o Mike. Isso, inclusive, ajuda depois você a entender melhor, né, as escolhas que o filme faz e tudo mais. Eu gostei bastante, assim, eu não esperava que o livro fosse contado em primeira pessoa, sabe? Eu gostei bastante, né? Inclusive, assim, ele abre com a fuga do Fratelli da cadeia. É igual ao filme, né? A primeira cena é essa. Mas começa com um recorte de jornal, o prólogo, né? É um jornal que tá contando o que aconteceu. Então, assim, tem umas brincadeiras desse tipo, né? E depois é o próprio Mike contando a história, ou o Mike contando o que falaram pra ele, né? De determinada parte da história, da aventura, que ele não tava presente, né? Então é ele que conta tudo. E eu acho que foi uma boa escolha, sabe? Eu gostei bastante. E eu acho a tradução uma gracinha. Eu acho que tá muito, muito boa. Queria aqui parabenizar Dona Cecília Gianetti, que olha, muito gostoso de ler. Foram ótimas escolhas de palavras e frases e tudo, assim. Eu adorei mesmo. Não, realmente passa a impressão de que é um livro, né, contado por uma criança / adolescente, né? Eles conseguiram adaptar muito bem isso. Agora, você acha ele um narrador não confiável ou você ficou de boa com aquilo que ele contou? Eu fiquei de boa. Agora eu tô me sentindo errada, inclusive, porque eu não tinha pensado nisso.
Mas Cara, todo livro primeira pessoa eu penso isso. sim, você tá certo, mas é aquela coisa, né, que a gente sempre fala aqui no Perdidos, principalmente, não confie em narrador de primeira pessoa, porque ele tá contando a história somente sob o olhar dele. Mas eu acho que pelo fato de eu ter assistido o filme, eu falei, é isso, tipo, a história é essa, sabe? Mas eu confiei nele sim, mesmo porque não é uma história com grandes reviravoltas, né? É uma história com começo, meio e fim do grupo de amigos que saem de um ponto A e chegam num ponto B da aventura, sabe? Então, não vi nada muito, assim, diferente nesse sentido, né? E quando ele fala, por exemplo, dos sentimentos dele, que ele se coloca como um menino bastante covarde, e eu tô falando isso agora na parte sem spoilers, porque isso é uma característica do personagem, porque no episódio da semana passada, o 120, onde a gente falou do filme, você falou várias vezes que o Mike era o corajoso do grupo, né? E no livro, ele reitera o tempo todo que ele é o covarde, e que se os amigos não estivessem com ele, né? ele não ia fazer nada. É muito curioso porque o filme ele passa uma outra impressão sobre o personagem. Porque eu não sei, tá? Se ele era corajoso no filme ou se ele era um interessado na aventura, sabe? Também pode ser por aí. E o que é interessante também no livro é que ele conta mais sobre cada personagem, né? Tem mais espaço, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que às vezes no livro sobra mais espaço para você explicar melhor as personagens. Então, tem traços, por exemplo, de personalidade que os personagens têm que no filme passa batido, né? Não é contemplado, mas no livro tem. Mas eu acho que o grande tchan, assim, de longe, que esse livro traz, é que ele te dá o contexto, né? Do que tá acontecendo no filme. Porque no filme não fica tão claro o porquê que eles precisam ir atrás do tesouro. Já no livro explica, né? Que o lugar que eles moram tá sendo comprado por pessoas ricas da cidade, que eles moram na parte pobre da cidade, perto da doca, que chama Docas Guni, por isso que eles são chamados de os Goonies. E essa família rica, enfim, essas pessoas ricas vão comprar a casa de todos eles para poder fazer um campo de golfe gigantesco. E não tem coisa mais imbecil e inútil na face da terra do que você tirar pessoas de sua casa para fazer um campo de golfe, sabe? Tipo, no filme ele fala no final, né, que eles vão derrubar 50 casas, sabe? Gente, que tamanho de campo de golfe vai ser esse, tá ligado? Então, assim, é interessante, né, que o livro ele te traz esse contexto que aí você consegue se situar melhor do porquê que eles foram atrás da aventura, né? Eu acho que isso fica mais claro no livro do que no filme. No filme fica meio, a gente vai sair daqui, né? Mas a gente não entende o porquê que é o último final de semana deles lá. E no livro isso fica bem claro. Então, acho que isso não é spoiler, tá? Isso é o contexto da história, né? E eu acho que isso é um adendo bem interessante, assim, pro livro, né? Agora, o restante já é spoiler, então eu só vou contar na segunda parte do episódio, Paulo Vinícius. Então, eu fico pensando, você tendo lido o livro agora, e você comentando, né, sobre essa contextualização que o autor ele faz sobre alguns acontecimentos, você sentiu falta dessas informações no filme agora, pensando melhor? Você acha que teria algum efeito esse acréscimo ou você acha que seria florear muito pavão? Eu acho que eles poderiam ter colocado essa parte do contexto que eles estão sendo despejados, né? Eu acho que isso traria um pouco mais a gente num lugar de entendimento do que tá acontecendo na vida daquelas crianças, sabe? E o fato, por exemplo, do pai do Mike e do Brand ter aquelas coisas no sótão é porque ele trabalha no museu da cidade. Em determinado momento, ele levou as coisas porque aquelas coisas não tinham espaço para serem catalogadas no museu e ficarem em exposição. Então, eu acho que isso é um adendo de história que eu acho que é interessante e que não mexeria, por exemplo, na trama, sabe? Eu acho que explicaria um pouco mais, né, o que acontece. Mas não é um desmérito do filme não ter, entende? E era uma coisa que poderia, sei lá, em 1 minuto de filme explicar. Antes deles subirem no sótão, o Mike podia falar pro Brand, não, Brand, a gente não pode fazer isso porque senão o pai depois não vai poder devolver essas coisas pro museu. Aí o Brand falaria, Mike, essas coisas estão aqui, sei lá, 20 anos, você nem tinha nascido. Eu sei, Brand, mas acontece que o pai não colocou as coisas no museu, ele pode perder o emprego. Pronto, você já entendeu que o pai dele trabalha no museu e por que aquelas coisas estão lá, sabe? Tipo, menos de 1 minuto você explicaria isso, né? E não fica explicado, né? Fica uma coisa meio, o pai dele guarda um monte de coisa aqui, a mãe dele sabe, ninguém pode mexer e não se sabe por quê, né? Não, sem entrar tanto no mérito de discutir isso, até porque a gente já falou bastante no episódio anterior, mas isso provavelmente tem um pouco do dedo do Chris Columbus, né? O Chris Columbus, ele não é muito de explicar
explicar as coisas detalhadamente nos filmes. Ele prefere agilidade que um aprofundamento maior. Mas assim, isso é característica da direção, né? Eu sei que não é o Spielberg esse lado, é o lado do Columbus isso. Na verdade, aí não é direção, né? É roteiro. É roteiro. Mas enfim, tem uma coisa que o livro fala bastante, e o Mike repete muito isso ao longo do livro, o modo de vida Goonie. Ele fala assim, você é um Goonie, você é uma Goonie, entendeu? No filme não fala tanto, mas no livro fala mais. Pra você, o que é isso de ser um Goonie? Cara, eu gosto de pensar sobre isso agora, porque depois da conversa que a gente teve no episódio passado, que a gente falou do filme, eu acho que tem pesos diferentes, né? O que é ser um Goonie no filme e o que é ser um Goonie no livro. Mas o que tem em comum as duas coisas? Eu acho que é quando você é fiel ao compromisso de ser amigo dos seus amigos, sabe? Então, no filme, por exemplo, o Mike fala, e eu acho que eu falei isso, se eu não estou enganada, que Goonies nunca desistem. E aqui no livro, esses Goonies, como eu disse, estão relacionados ao lugar onde eles moram. Então também tem uma questão, se a gente for pegar pela parte de consciência de classe, de você entender que você é uma pessoa que na sociedade você fica de lado, então você se une ali com os seus parça, né, com seus truta, com o seu grupo. Então eu gosto muito assim, né, eu acho que o modo de vida Goonie é aquele modo de vida onde você sabe quem você é e você sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. E juntos vocês vão tentar, né, formar um grupo e se respeitar para vocês conquistarem as coisas que vocês precisam. São pessoas que você pode confiar. Embora, talvez agora pensando um pouco que eu falei respeito, né, nem todos eles se respeitam tanto, porque o bullying, por exemplo, que o gordo sofre continua, né, no livro. Mas são todas pessoas, né, são todas crianças que elas, de alguma forma, conquistaram uma amizade, uma fidelidade muito grande uma com a outra. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Na nossa vida, principalmente quando você tem ali seus, sei lá, 10, 11, 12 anos, né? Que o mundo começa a ficar super esquisito, né? Super estranho, né? Você não é criança ao ponto de todo mundo te proteger, mas você também não é adolescente ao ponto de você ter um pouco mais de liberdade, né? É uma época difícil da nossa vida. Então, eu acho que ser Goonie é por aí. E pra você, o que é ser Goonie, Paulo? Você já foi Goonie, Paulo? Me conta. Eu acho que todos nós fomos Goonies em algum momento das nossas vidas, né? Hoje eu fico um pouco preocupado porque as crianças hoje não tem mais essa coisa de você brincar na rua, de você juntar a galerinha, né? Nem eu tava falando no episódio passado, que eu brincava muito de caça ao tesouro com os meus amigos. E hoje a gente não vê mais isso. As crianças ficam em casa, né? O contato é pelo computador, pela internet. E assim, ser Goonie pra mim é aquela coisa de você ter uma amizade, de você fazer coisas juntos, né? De você ter aquele pessoal no qual você pode confiar. Tanto o filme como o livro, eles tratam desse momento, né? De passagem, dessa... Porque a gente tem um estranhamento quando a gente chega na fase da adolescência. A gente passa por muitas transformações, não só físicas, como psicológicas. O mundo vai ficando mais estranho pra gente. Sim. Ter uma pessoa ao nosso lado com quem a gente pode conversar ou fazer confidências, né? Ou simplesmente ser nós mesmos. E talvez esse seja o maior sentimento Goonie da coisa toda, da experiência como indivíduo. Não sei se você pensa da mesma forma. Eu acho que é isso, Paulo. Eu acho que é a questão de você poder definir quem é você no mundo, sabe? E transformar isso de alguma forma em uma coisa orgulhosa, sabe? Então, por que eu sou uma Goonie? Eu sou uma Goonie porque eu moro aqui nas docas Goonie, que é ao lado pobre da cidade, e eu tenho os meus amigos. E os meus amigos são um asiático que mora na frente da minha casa e que acha que é o 007 e fica criando um monte de bugiganga e sabe consertar qualquer coisa. O meu outro amigo é um cara desbocado que fala um monte de besteira e que fala demais e a gente chama ele de bocão. O meu outro amigo é um cara que se veste igual aos pais e veste roupas muito estranhas havaianas e é judeu e é gordo. E aí a gente chama ele de gordo. E o gordo mente pra caramba, porque é o jeito dele. Mas mesmo todos eles sendo totalmente diferentes de mim, eu sei que eles fariam qualquer coisa pra estar do meu lado ou pra me proteger se eu precisasse, assim como eu faria por eles, sabe? Então, eu acho que é uma coisa de você saber quem você é. E trazendo pra nossa realidade, eu acho que se a gente for parar pra pensar nisso, significa muito, né? A gente poder saber quem a gente é, né? Então, eu gosto muito, assim, eu acho muito bonito. E eu acho, de novo, né, que essa história é uma história sobre a criança poder ser criança. E ser criança
sob o olhar que ela determinou que essa criança, não que um adulto está falando para ela que ela é criança, sabe? Isso é completamente diferente. É que quando a gente cresce, a gente esquece disso, principalmente pessoas que já passaram dos 30, como nós aqui, que estamos gravando, já passamos. Na época que a gente estava crescendo, a gente não tinha, né? Muitas vezes uma educação não violenta, né? Uma educação positiva, né? A gente só Sim. tinha aquele espaço de, olha, as regras da sociedade são essas, a regra na minha casa é essa, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, sou sua tia, sou sua avó, enfim, sei lá. E você tem que me obedecer, e é assim que você vai se comportar, né? E eu acho que hoje a gente tá passando também por uma reforma nesse sentido, de a gente olhar para as crianças, desde, sei lá, recém-nascido, e entender que é um ser humano, sabe? Tem vontades, né, próprias. E respeitar essa individualidade é uma coisa muito importante. E eu acho que esses livros, né, dos anos 80, ou esses filmes, enfim, essas histórias que se passam ali entre 80 e 90, eles falam muito disso, sabe? Dessa coisa que a gente também carregou quando a gente era criança, que às vezes essa coisa de, poxa, eu sou uma criança, mas o que é ser uma criança, né? É só isso? Não, tipo, é tudo isso, sabe? E como é bom, né? A gente poder ser criança quando a gente é criança, né? E sempre foram, sei lá, tardes, né? Igual deles, né? Tudo se passa em uma tarde, sabe? Sim. Não, e há de se ter muito cuidado, porque algumas vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim, ah, não, mas a minha criação na época foi melhor, passou mais valores do que a atual. Gente, são momentos diferentes. Eu não sei como você imagina isso, Lu? Mas eu não imagino que exista uma fórmula certa ou uma fórmula errada para isso. Eu sei que a gente precisa se adaptar às novas condições em que a gente vive. E o mundo que a gente foi criado era muito diferente, sabe? Tinha outros desafios, outros obstáculos, Sim. sabe? E a gente ficava nessa coisa de buscar quem nós éramos. Como a gente não tinha vários dos mecanismos que hoje servem de suporte para as crianças, por exemplo, na nossa época não havia uma política contra bullying, sabe? Você só falava assim, ó, sacode a poeira, vambora. Levanta e é isso aí. E, assim, se a gente saiu bem ou mal, aí vai de cada um, mas teve gente que ficou marcado ou traumatizado com situações que aconteceram na infância, sabe? Sim. Era uma outra época. A única eu acho... coisa que eu ressinto desse período é justamente o fato de a gente não ter mais aquele contato mais próximo entre os indivíduos, da gente ficar nas nossas ilhas, dentro das nossas casas, né? Hoje não tem o jogar bola com os amigos na rua, soltar pipa, apesar de que na minha região ainda tem muito disso. Mas a gente vê, tipo assim, o menininho vai pegar um celularzinho, vai mexer durante horas e horas, ou vai jogar um videogame. Não, eu tô falando com meu amigo aqui, eu tô jogando Call of Duty com ele aqui no computador. A gente tá... sim, eu sou meio analógico nesse sentido. Eu acho que são dois pontos, né? Um que a criança... Primeiro que a gente tá num mundo pandêmico e a gente não pode ficar na rua, mas eu entendo que o que você tá falando vem antes da pandemia também, né? Essa movimentação e essa forma diferente, porque aqui a gente tá falando, na verdade, de que as necessidades e as formas de atuação, inclusive dos pais, mudou muito de 80 e 90 para 2010, 2020. E tinha que mudar mesmo, porque, caramba, né? Passaram-se 40 anos. É uma outra geração, né? Então, assim, normal. Hoje em dia, ambos os pais, né? O pai, a mãe, ou o pai, ou a mãe, normalmente tem que trabalhar fora, então tem menos tempo, né? Não se tem mais criações dentro de casa apenas. Muitas vezes é a escola que faz esse papel de socialização. E se você vem de uma família que tem muito, muito dinheiro, provavelmente você vive dentro de um condomínio extremamente fechado, extremamente regrado, e você vai oferecer ao seu filho aquela oportunidade de estar, sei lá, num parquinho, brincando com os amiguinhos que estiverem ali ao redor. Mas a gente sabe que para você poder colocar o seu filho num lugar desse, provavelmente você trabalha muito. Se você trabalha muito, você não tem tempo de ir no parquinho com seu filho. De outro lado, a gente tem as crianças que são pobres, que elas brincam na rua até hoje. Isso é natural também de quem vive, né, com menos dinheiro e tudo mais. E a classe média, né, que é essa classe emergente aí que está se expandindo, normalmente ela fica dentro de casa mesmo. Por quê? Porque ir pra rua é perigoso demais e você não tem dinheiro para colocar o seu filho num condomínio chique. Então fica essa coisa meio nublada,
né? Que muitas vezes esses acessos a computadores, videogames e tal, é o que permite que essa criança tenha uma conexão. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Paulo, que eu acho que é normal. As crianças hoje têm mais tecnologia, então elas vão utilizar essas tecnologias, né? Mas eu concordo com você, e aí eu não acho que isso é somente as nossas crianças. Eu acho que todos nós, no geral, e aí até pensando um pouco que a gente tá sentindo isso mais na carne agora por causa da pandemia, por falta de uma opção, a gente já tava, bem antes da pandemia, perdendo a capacidade de ficar próximos um ao outro, sabe? Então, por que que eu vou, sei lá, sentar com você numa mesa para tomar um café e conversar ali, sei lá, 2 horas, numa semana, num mês, sabe? Olhando no olho e tomando um café gostoso, se eu posso só te mandar um WhatsApp. Por quê? Porque ali é 5 segundinhos, né? Vou fazer outra coisa, vou cuidar da minha vida. Então, assim, a gente tava perdendo essa capacidade de se aproximar, até que a gente foi obrigado a realmente se afastar de tudo. Então, eu fico pensando assim, quem sabe, né? Eu torço muito para isso, que a hora que a gente tiver mais segurança para poder sair de casa novamente, nos reaproximarmos das pessoas com mais segurança, ou seja, após vacinação, após controle da pandemia e tudo mais, da gente talvez ter aprendido essa lição, sabe? Que é bom a gente poder estar presente e se dedicar à atenção para com o outro. Só que para quem tem criança hoje em casa, né, gente, dentro do melhor que pode ser feito, né, a gente precisa de conexão humana mesmo, né? Um olhando para o outro no olho, sabe? E aí, dentro de cada realidade, cada um faz o que é melhor, né? Então, assim, eu sei que tem pais e mães, né, que nos ouvem, então não se sintam cobrados de maneira alguma, não é sobre isso. Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que é um desafio que a sociedade como um todo está precisando passar, né? Eu acho que é por aí. Agora, Paulo, eu não tinha um grupo de amigos no lugar onde eu morava que eu pudesse ter esse tipo de aventura igual os Goonies, sabe? Eu não tive. Do mesmo jeito que quando eu era adolescente, agora que eu sou adulta, eu não tenho um grupo de amigos igual, sei lá, o Friends, sabe? Né? Então, assim, eu conheço pessoas que têm, essas pessoas existem, mas não. Eu sempre fui, sei lá, sabe? Eu tenho contatos com muita gente, curto aquele momento, mas eu não tenho aquele grupo fixo onde eu vou viver uma grande aventura, sabe? Isso eu não tenho. E tá tudo bem também. Sabe, eu acho que cada um faz, né, aquilo que dá para ser feito, né? No fim do dia você não precisa estar com os seus amigos indo atrás de um tesouro, sabe? Conviver com eles todos os dias. Você pode ser um Goonie sendo você mesmo e desenvolvendo uma amizade verdadeira com as pessoas e respeitando elas, né? E utilizando de uma maneira, acho que mais do que igualitária, uma maneira de equidade, porque cada um ali contribuiu com um, né, para poder vencer os desafios da vida, sabe? Então acaba sendo bonito também para adultos. Olha, eu explicando os Goonies para adultos. Nós chegamos a esse ponto, Paulo Vinícius. Olha o que você faz a fazer. Nossa, a gente filosofando. Isso é porque a gente ainda nem entrou na fase com spoilers. Nem era sobre isso o livro. Mas tudo bem, a gente está aqui para tergiversar, né? Estamos aqui para brincar de encontrar filosofias em livros sobre piratas e caça ao tesouro. Mas enfim, eu vou chamar um assistente para a gente poder conversar com mais liberdade. Então, assistente, conta aí algumas curiosidades sobre o livro. O livro de Os Goonies foi uma adaptação feita após o enorme sucesso do filme, que permaneceu várias semanas em primeiro lugar em bilheteria. A ideia do livro era expandir o universo dos Goonies e deixar algumas pontas soltas para uma futura sequência, algo que nunca aconteceu. Domênica, agora que a gente fez aquela filosofia de bar básica sobre o que a gente leu, eu fico aqui pensando sobre o livro, né? Porque a gente fala tanto sobre essas ferramentas de escritores, né? De ponto de vista, jornada do herói, e não sei quantas outras ferramentas diferentes. E uma dessas ferramentas é o do chamado para aventura, que é algo que a gente vê não só aqui, mas também em Senhor dos Anéis, que a gente mencionou algumas vezes, né, no episódio passado. Você sente que a história dos Goonies, ela representa essa essência do que é o chamado para aventura? Nossa, total. Eu acho que o chamado ele fica simbolizado ali quando eles encontram o mapa, né? E o medalhão. É onde eles acabam despertando mesmo a atenção e recebendo esse chamado para aventura. E a partir dali tudo acontece, assim. Então, eu super acho. Você não acha não, Paulo?
Acho também que ele tem aqueles momentos que na jornada do herói a gente fala que é o momento da relutância, de quando eles não querem, de que eles tentam encontrar uma saída para não encontrar, para não ir em direção à missão, e de alguma maneira a narrativa traz eles de volta, que é uma das cenas que não tinham no filme, que é da lojinha. Logo antes deles chegarem no restaurante, o gordo vai começar a sugar o doce dos bolinhos e o Bocão vai ver revista de mulher pelada. Ah, sim. Tem um momento assim e o Mike fica pau da vida porque ele quer seguir pro restaurante, né, pra poder encontrar lá as pistas do mapa, e os meninos querem ficar de boa, sabe? É o momento da relutância. E tem também antes de entrar no restaurante, que eles ficam com medo também, né? Isso. Mas eu acho que ainda essa cena, que é a cena que não existe no filme, né? Que eles param aí nesse lugar que o Bocão vai ver Playboy, o gordo vai comer não sei o que lá e tal. E o Dado vai ajudar a Acho consertar. que é uma lojinha de presentes, não é? Acho que é alguma coisa assim. Eu acho que é uma lojinha que fica ali no meio, assim. Deve ser tipo aquelas mercearias que tem nos Estados Unidos, que é super comum, né? Que vende um pouco de tudo, assim. Uhum. Mas tem também a atuação do Dado, que ele vai lá para ajudar a proprietária da lojinha a consertar a máquina registradora, né? Por isso que eles ficam parados lá. É. Eu não tinha parado para pensar nessa questão que você falou de que eles estavam relutando em entrar na aventura, mesmo porque uma coisa que o Mike até fala é que eles pararam ali porque eles sempre paravam e porque provavelmente essa pode ser a última vez que eles vão parar, né? Agora, essa cena ela acaba sendo importante porque a gente conhece o Troy, que é um personagem que tem no filme, mas que a gente não consegue ter noção do quanto ele é babaca até a gente ver ele ali junto com os outros meninos, né? A gente confirma que ele é um babaca. Nossa, total, assim, total. E ele é um babaca pior do que a gente imaginava, né? Ele é muito babaca, muito babaca. Então eu acho que serve também pra gente conseguir entender mais o nível de babaquice dele, né? Sabe? Eu acho que é pra isso que tem essa cena. E aí a gente chega à questão dos próprios personagens, porque eu não sei se você sentiu, mas me parece que eles estão ligeiramente diferentes em relação ao filme. Eu cito no caso até o caso da Stephanie, que era o poste no filme, né? Porque ela quase não fazia nada, né? No filme. E aqui ela faz algumas coisas, né? A Steph é corajosa, né? Ela dá um soco em alguém, acho que é nos bandidos, quando eles estão querendo fugir, alguma coisa assim. E aí a minha pergunta é, qual o personagem que você mais gostou e qual que você menos gostou na história? Nossa, Paulo, que pergunta difícil. Você falou que você gosta muito do gordo, né, no filme. Mas é o mesmo personagem. Eu gosto muito do gordo no livro também. O gordo é muito gente boa, assim. Eu adoro ele. Adoro ele. Eu adoro a forma como ele pensa, sabe? Tem no livro um capítulo que é inteiro o Mike contando a parte que não tá no filme, que é a aventura do gordo com o Slot, né? Cara, isso foi muito legal. Que delícia e que maravilhoso, porque o Mike abre o capítulo falando assim: eu vou contar pra vocês o que eu sei sobre o gordo porque ele me contou, e eu vou contar exatamente como ele me contou. E meu Deus, sabe, é aquela incrível E não tem nada menos confiável do que o gordo contando uma história, né? Mas é muito maravilhoso, não é? Porque ele dá 1000 voltas e te dá detalhe de um monte de coisa e viaja muito. E, meu, eu amo o gordo. Amo o gordo. Amo a forma caótica como ele pensa, amo a criatividade dele, sabe? Amo. Eu acho ele incrível. Incrível de incrível. Então eu gosto muito desse personagem. Eu acho ele muito bom. Então eu acho que sim. A Steph, ela me chamou a atenção no livro também. Primeiro porque ela tem ações, né? Diferente do filme. Inclusive, a gente tava falando sobre a questão da covardia do Mike, né? E a coragem da Steph. Quando eles encontram o Copperfield, que é o esqueleto lá do rapaz que era aventureiro e que morre no começo, quem tem a coragem de ir lá e tirar a carteira do esqueleto é a Steph, por exemplo. E então, assim, você começa a perceber que ela é realmente muito corajosa e tal. Mas lendo o livro, e eu nem lembrava, tá, que tinha a Steph e a menina, a Andy, rapaz, eu imaginei uma personagem completamente diferente da atriz, sabe? Eu imaginei ela... Sim. Assim, era outra coisa que ela formou na minha cabeça, assim. Uma coisa completamente diferente. E é curioso isso, né? Então, eu gosto muito. E eu gosto muito de acontecimentos que só tem no livro. Mas antes da gente chegar lá, Paulo, qual que é a sua personagem favorita
do livro? Você vai achar engraçado. Eu gostei muito no livro do Brand. Eu achei que o Brand ele foi muito desenvolvido no livro. Sim. Porque ele me parecia ser só o irmão que tá ali porque a mãe mandou ele cuidar do irmão mais novo, né? No filme passa essa impressão. Dá uma aprofundada nele. Ele é um cara que ele realmente gosta do irmão. Quando o Mike tá realmente em vários apuros, ele vai lá, ele deixa de fazer algumas coisas pra poder ajudar o irmão. Sim. Ele tem um ar mais inocente no livro. E ele né? tem profundidade, né? Eu acho maravilhoso que Sim. ele tem medo, ele é claustrofóbico. Eu não sei por que eles tiraram isso do Pois filme, é. eu não entendi. É uma perda, eu acho, sabe? Eu acho que ia ficar muito interessante se a gente visse, né, algum medo do Brand, porque isso não tem no filme. Tem um momento que eles são obrigados a parar e a Andy fica um tempão pra poder tirar o Brand ele fica paralisado. Acho que numa hora lá que tem uma pedra rolando na direção deles, ele fica morrendo de medo. Ele não consegue sair, não consegue andar. Ele fica travado totalmente ali. Eu acho maravilhoso essa camada dele, assim como eu acho maravilhoso que a camada, por exemplo, do Bocão, que tem um momento que eles estão passando por um nevoeiro e é uma cena demorada, né? E eles não conseguem enxergar nada, e eles estão com medo, e aí o Bobão, ele conta uma história que na verdade é uma história de literatura, né? Ele conta como se fosse a história de um parente dele, e como que é maravilhoso isso, porque isso também mostra ali a capacidade que ele tem de conseguir distrair as pessoas dos problemas, né? Então ele utiliza da boca gigante dele pra uma coisa boa, sabe? Pra variar. É outra cena cortada daquela do cemitério, né? Agora que você vai citando, eu falei assim, gente, faltou essa também. Cara, você quer a coisa mais maluca que tem no livro e que não tem no filme? Mas no filme é falado a cena da Lula gigante. Verdade. Faltou dinheiro pra Lula. Eu acho que era muito difícil de fazer a Lula gigante, então ela não existe no filme. Mas assim, no livro existe a cena e é explicado a cena, só que no filme eles falam que teve uma Lula gigante. Eles comentam, né? Pra quê? Eu fiquei sem entender também. Eu achei assim, será que eu pulei alguma parte do filme? Pois é. Não sei. Eu fiquei meio perdido na hora. Não existe. Então, assim, o livro, ele traz, né, essa riqueza desse contato das pessoas, né? E isso é muito legal. Então, eu acho que essa camada que eles dão pros personagens fica muito bom. Né, a gente vê a covardia do Mike, depois que ele se supera, porque ele joga fora a bombinha no final, igual a cena no filme. Então faz muito mais sentido no livro do que no filme. O fato das invenções do dado não darem certo de jeito nenhum, sabe? Poucas dão certo, mas as que dão ajuda todo mundo. E assim, que maravilhoso, né? Que ele tinha 59 foguetes dentro da mochila e no filme eles roubam dinamite, sabe? Tipo, anos 80, né? Nossa. Muito aleatória, sabe? Porque, por que não, né? Por que não? Foguete, dinamite, é coisa tudo a mesma coisa. Sabe? É muito aleatório. Então eu acho que o livro, ele traz essas camadas que são muito mais interessantes, né? Da gente acompanhar. Eu acho que são grandes complementos pro filme, assim. Gosto muito. Concordo. E assim, me fez pensar, você lembrando da bombinha do Mike, né? O quanto essa história, ela trabalha muito essa transição da infância pra vida adulta, né? Não que ele vai perder a sua mentalidade infantil, mas a gente vê que ele precisa criar coragem, né? Eu senti eles muito mais trabalhando essa questão do Mike ser covarde, né? Dele precisar o tempo todo olha, eu tenho que me empurrar pra frente porque os meus amigos dependem de mim. O rito de passagem tá muito claro ao longo de todo o livro. Sim. Inclusive tem um trecho do livro que eu acho maravilhoso, que é uma fala do Mike, quando eles estão lá nos túneis e tal, e aí ele fala que lá embaixo ele pode ser o que ele quiser. E lá em cima, ele não gosta de ter uma vida onde ele não pode fazer nada, onde ele tem que cumprir obrigação, onde a vida dele é um tédio. E ele cita coisas cotidianas, né, que acontecem na vida de toda pessoa, e depois ele mesmo fala, não me surpreende que lá em cima me falte o ar, sabe? Eu achei aquilo tão bonito, porque eu parei pra pensar, eu falei, realmente, né?
Se a gente pensa na vida de uma criança ou na nossa vida e a gente reduz isso somente às nossas obrigações, não nos surpreende que todos nós estejamos sem ar, sabe? Porque ninguém consegue viver bem se não tem um momento de criatividade, um momento de liberdade, um momento onde você pode ser quem você quer ser, quem você é. Então eu acho isso uma passagem assim do livro muito, muito bonita e que me remeteu muito ao que a gente conversou no primeiro bloco, sem spoilers, que é essa questão de como que a gente olha para as nossas crianças e o quanto muitas vezes a gente tira, né, a identidade delas por, enfim, não por mal, mas por talvez não conseguir dar a atenção necessária para aquele ser humano e vê-lo como um ser humano inteiro, sabe? Eu achei muito bonita essa passagem, muito, muito bonita. A gente sempre imagina eles como incompletos. Pois é, né? Sempre. E são seres humanos, sabe? Não são incompletos. Não, a gente coloca assim, não, eles ainda vão aprender isso um dia. Ou então a gente desconsidera determinadas ideias que eles têm. Não, é uma ideia muito boba. Não, e não. Muitas vezes as crianças, elas se sentem... Tem mais confiança quando você leva aquilo que eles falam a sério. Por mais absurda que seja a ideia, né? Claro, claro. Assim como qualquer ser humano, né? Porque, pasmem, crianças são seres humanos, né? Óbvio que você não vai deixar uma criança se colocar em risco, né? Colocar a própria vida em risco, a vida de uma outra criança. Claro que não. Mas dentro ali do que ela tá vivendo, aquilo lá é a verdade dela. Então, por que não ser acolhedor com aquilo, né? E ser acolhedor não significa que você vai fazer o que a criança quer, mas significa que você vai respeitar essa criança como uma pessoa e você vai tentar se conectar com ela de verdade, respeitando-a. E respeitar não é imposição, respeitar é acolhimento. E isso é uma coisa que a gente tá aprendendo, acho que muito agora, né? A nossa geração se preocupa muito com isso. Sim. E não te pareceu no livro que o Mike, ele se encontrou durante a aventura? Parece que a gente eu fui feito pra isso, pra esses momentos de tensão, de medo, de descoberta, de maravilhamento. Não te pareceu isso? Eu acho que o Mike, ele fica em busca de tentar achar uma resposta do porquê que ele tá conseguindo entender os enigmas do Willy Caolho. Por quê? Vários momentos ele fala, né? Eu acho que a gente tem alguma ligação. Eu acho que talvez eu sou descendente dele. Eu acho que talvez eu seja a reencarnação do Willy Caolho, né? Ele tenta racionalizar. Parece um espírito, né? Um espírito parecido. Isso! Ele tenta racionalizar, né? Que é coisa que nós fazemos na nossa vida, né? Depois que a gente cresce, né? A gente tenta dar explicações lógicas e baseadas também muitas vezes no misticismo, né? Ou no sobrenatural, enfim, na espiritualidade, para tentar entender algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E ele faz isso, né? Ele faz muito disso. E eu acho interessante isso. E eles têm realmente algumas coisas em comum, né? Pelo que o Mike vai falando. Agora, se realmente eles têm isso em comum, ou se é porque o Mike está contando pra gente que eles têm isso em comum, sendo que ele tá contando a história em primeira pessoa, né? Aí a gente não sabe. Fica a dúvida. Fica a dúvida. Fica a dúvida, né? Vai depender aí da sua vontade de leitor, né? Da sua fé, pra saber o que você acha mais correto. Mas tem umas pegadas assim. E eu acho que sim, eu acho que ele vai se encontrando e ele vai se libertando, né? Não só ele, como todos os amigos, né? Vão deixando os disfarces pra trás, sabe? E vão assumindo mais quem eles são. É bonito de ver. É bonito de ver. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na Estante. Pra não deixar os Fratelli de lado, né? Nossa família de criminosos atrapalhados favoritos, eu me lembrei de uma cena que também eu não entendi por que não tem no filme. E é uma cena tão engraçada e tão boba. Eu falei assim, por que não? Qual? Quando eles estão no restaurante e eles pedem alguma coisa pra comer, o filho mais velho dos Fratelli faz tipo um ensopado de peixe e o gordo come o ensopado de peixe e passa mal com aquilo. Sim. Porque é muito ruim. Eu não sei por que não teve uma cena tão besta, sabe? Uma cena tão bobinha, assim, engraçada ao mesmo tempo, que eu não entendi por que cortaram. Mas o que você achou dos Fratelli no livro? Eles estão diferentes em relação ao filme? O próprio Slot, você achou que, sei lá, aprofundaram mais? Eu acho que foi aprofundado mais, principalmente o Slot.
mas eu não acho que eles são diferentes. A gente continua durante a história sem saber a origem do Slot, né? Se ele já nasceu daquele jeito. No filme dá a entender que a deficiência dele veio da mãe dele derrubar ele do berço. No livro, quando a mãe dele tá cantando pra ele uma história de Niná, ela canta um trecho que aí na tradução dá a entender que ela jogaria ele no chão, que é uma coisa completamente diferente, né? Uma coisa já ter derrubado, outra coisa te ameaçar te derrubar. São coisas bem diferentes. Aliás, ele mudou de ideia sobre o que fazer com a mãe dele quando ela cantou esse trecho. Isso. No livro. Né? Então eu acho que isso fica bem marcado, né? No livro, assim. E eu gosto porque a gente acaba acompanhando mais o Slot, né? Então tem algumas características dele que eu acho maravilhosas, né? O fato dele assistir muita televisão e aí ele se acalmar, por exemplo, cantando músicas de comerciais, porque ele fica centrado. Olha que bonito, né? De se pensar, que curioso, assim, gosto. Depois ele ser um baita de um espadachim, né? No filme ele é muito forte e no livro ele é um espadachim absurdo e o Mike ainda fala, né, que tem, segundo ele mesmo diz, os sábios idiotas, que são aquelas pessoas que têm alguma deficiência, elas não são socialmente adequadas, né, a esses padrões absurdos e ridículos que nós colocamos como ideais, né, para poder, enfim, explorar mais os trabalhadores, vamos falar a verdade, né? Se todo mundo trabalhar bastante, né? Quem é o dono da fábrica fica bastante rico. É isso aí. E aí ele fala que talvez o superpoder do Slot seja que ele é um excelente espadachim, né? E eu achei isso maravilhoso, porque aí você fica realmente pensando, né? Será que ele era ou será que ele aprendeu no filme? Ou será que ele é muito forte? Ou será que o Mike tá inventando, sabe? É muito legal. Muito engraçado. Eu acho que essa cena, no geral, no livro, esses adendos acabam trazendo mais riqueza, mas no filme mesmo já são histórias bem divertidas. Agora, uma coisa que eu achei bem confuso, Paulo, e eu não sei se você concorda comigo, é lá, por exemplo, no começo do livro, que mostra as bugigangas, por exemplo, para abrir a casa. Meu, se você não viu o filme, você não consegue entender nada do que tá acontecendo, eu achei. Não consegue. Fica confuso, não fica? Nem quando tem aquela cena também depois do tesouro também, que também é algo também nesse tipo, que tem um mecanismo lá, que a bolinha vai não sei aonde. Também, se eu não tivesse visualizado, eu não teria compreendido, não. Então assim, no geral, as cenas de vamos explicar as artimanhas, eu olhei e falei, nossa, moço, não tô entendendo nada do que você tá escrevendo aqui. Eu não tenho imaginação suficiente pra entender isso, sabe? Então ainda bem que tem o filme. Não, se você for parar pra pensar um pouco, aquela cena em que o dado ele cai no buraco, se a gente não tivesse visto como é que é no filme, ela também é meio mal explicada. Sim, a gente não ia conseguir entender como é que ele Ela conseguiu soa se agarrar, estranha. não. Só fala assim, a dentadura dele grudou na parede. Hã? Como assim? Tipo, o Homem-Aranha? É o quê? Falta uma explicação melhor, né? Também achei, assim. Parece que o Mike está contando as coisas para pessoas que já estavam lá, né? E aí, aproveitando que você entrou, né, já nessa vibe de a gente começar a falar sobre como é o livro, né, qual a análise dele, de 1 a 5 selos cabulosos, Domênica, quanto vale o livro? Eu acho que eu dei 5 selos cabulosos pro livro no Scooby. E o motivo é que eu acho que ele é uma boa novelização. Eu acho que a mensagem dele é uma mensagem boa. Eu acho a tradução excelente, né? Como eu disse lá atrás. Eu acho que a ideia do livro é muito bonita. E eu acho que os adendos que o livro traz são espetaculares, sabe? Tanto que eu acho que o final mesmo, né? Que tem um epílogo e ali explica o que aconteceu com as pessoas que moravam nas docas Guni, com o Slot, com os Fratelli. Cara, eu acho que isso acrescentou tanto na história, né? E depois, bem no finalzinho, que o Mike volta e ele explica o porquê que deu tudo errado com os Fratelli, mas deu tudo certo com eles, com a questão do ouro. E aí ele encerra a história falando que às vezes você precisa deixar um grande tesouro que é de outra pessoa e você não pode ser ambicioso e que aí
nesse movimento você pode receber o tesouro que você precisa, que vai ser mais do que você sabia que você precisava. E eu acho que essa mensagem, no geral, é uma mensagem boa, né? Porque ele tá falando também da amizade que eles formaram, da continuação da vida deles ali e do crescimento deles, né? Dessa liberdade deles serem quem eles são agora. Então eu acho que o livro é muito bom e eu super recomendo, assim, as pessoas a lerem. Inclusive a edição que eu tenho, a edição comemorativa de 30 anos do livro, que veio com um mapa, sabe? Dos Goonies, né? Eu perdi esse mapa, eu fiquei uma arara com Puxa isso. vida. Eu perdi o mapa. E o livro eu acabei doando pra minha escola. Como tava muito tempo na minha estante, e eu não gosto de segurar muito livros, né? Eu sinto que eles precisam de donos. Sim. Eu acabei lendo ele numa versão digital. Eu não li ele na versão física, não. Mas que ato bonito, eu acho super justo. Eu acho que esse livro pode trazer coisas boas, sabe, para as crianças, né, adolescentes que forem lê-lo. Então acho que você fez a melhor coisa. E a Darkside, gente, é livro da Darkside, né? Então tem a versão capa mole, capa comum, e tem essa versão que é a versão de capa dura, né, folha amarela. A única coisa que a edição de capa dura não tem e que outros livros da Darkside têm, que eu acho que ajuda muito e eu senti falta, são aqueles marcadores que são grudadinhos no livro, sabe? Que são uma tirinha de fita. O fitilho, Não sei o né? nome daquele negócio, isso aí. Fitilho. Eu chamo de trocinho de pano. Nem marcador veio, né? Não. Nem Não marcador veio. veio. Então, eu acho que ficou a desejar nesse sentido. Mas aí também, né, você pega ali um marcador seu e usa. Mas é a única coisa, assim, que eu olharia e falaria, nossa, né, poxa vida, faltou uma atenção aí. Mas só, é muito bom. Eu super recomendo. E a sua nota, Paulo, de 1 a 5 selos cabulosos? Qual é a sua nota para os Goonies? Aí, pra não perder a tradição, né? Eu tenho que ser a pessoa rabugenta nessa hora, Vai né? reclamar. Eu vou dar 4 selos cabulosos pro livro, porque eu senti que faltou algumas coisas no que diz respeito ao ritmo da história, né? Eu senti que, em alguns momentos, o autor ele não soube descrever adequadamente as cenas. Não é nem descrever com precisão, até porque eu acho que a gente precisa dar espaço pro leitor imaginar a cena. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente não explicar uma cena, como a gente discutiu com várias delas aqui. Tipo assim, mas se eu não tivesse visto no filme, eu não saberia como que seria a cena. Sim. Né? Isso não é só nessa primeira cena, nem na cena do dado. Tem algumas outras que são estranhas. Por exemplo, aquela da pedra que cai, lembra até uma cena do Indiana Jones. Aquela cena ali também é muito estranha, sabe? Porque ele colocou umas pilastras no meio, e como é que a pedra passa pelas pilastras? No geral, as Não cenas de entendi, aventura sabe? não são bem descritas, né? Entendeu? Eu achei que ele, nesse sentido, ele se perde. Sim. Mas, por outro lado, tem os personagens que são muito melhor trabalhados, até porque o espaço do livro permite isso, né? Então, a gente tem um meio lá e um meio cá. A gente tem os prós e os contras. Por isso que eu não entendo o livro como sendo algo perfeito. sabe? Não. Pra eu dar 5 Não é perfeito. Mas eu acho que também isso diz muito sobre a diferença de tipo de leitor que a gente é, né? Eu sou chato. Não é por isso não. Você é um pouco, mas não é por isso não. É porque assim... Não, eu admito que eu sou Sim, chato. mas é porque você é um leitor de histórias de ficção científica, principalmente, né? E você gosta muito de coisas relacionadas ao funcionamento das coisas, né? Isso te atrai. Eu gosto de histórias que me pegam por personagens. Então, talvez seja por isso que eu olhei e falei, eu não entendi essa Technobubble, eu não entendi essa pedra caindo, mas dane-se, porque pra mim o que era mais importante era como o personagem tava lidando com essa pedra e não essa pedra em si, entendeu? Então, eu acho que até o que atrai a gente, né, na leitura, assim, o que mais desperta o nosso interesse, acabou influenciando nessa questão da divisão de notas, tanto do filme quanto do livro, Sim, sabe? sim. Acabou fazendo sentido. É verdade. Curioso. Você deu 4,5 no filme, eu dei 5. Mas por causa disso, né? É muito curioso, é muito curioso. Como leitura é uma coisa tão subjetiva, né? pessoal. E nem por isso deixa de ser menos maravilhoso. Não, eu acho que é isso que torna ainda mais maravilhoso, né? E volta a repetir, né? É um livro perfeito? Não é. Mas é uma novelização espetacular
para quem gosta do filme. Sim. Então, para mim isso já basta. Mesmo porque a vida é curta demais para eu tirar esse meio selo cabuloso que eu deveria ter tirado e não tirei. Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Perdidos. Eu quero agradecer a Domênica Mendes por ter cedido um pouco do seu tempo, por ter estado aqui conosco, voltado à casa, que também é dela, né? E a gente ter tido essas horas de diversão falando sobre um livro e um filme tão maravilhosos quanto os Goonies. Dô, dê seus recados, fala um pouco sobre as suas redes sociais, né? Deixa aí a sua mensagem para todos nós. Ai, Paulinho, antes de mais nada, eu queria te agradecer por você ter aceitado aí o meu informe de eu vou gravar esse negócio. Vocês não se atrevam a gravar sobre os Goonies sem eu estar nessa gravação, hein? Eu deleto esse feed. Então, assim, brincadeira, gente, eu não me assei não, mas eu me convidei e eu agradeço muito por você ter feito a pauta e ter hosteado essa gravação. Foi muito gostoso gravar com você e foi muito gostoso reassistir o filme e principalmente ler o livro, porque se você não tivesse tido essa vontade de falar sobre essas obras que você está falando agora nesse arco, né, que está sob aí a sua organização, provavelmente eu não leria esse livro agora. E eu tava já há alguns meses sem conseguir ler absolutamente nada. Então, foi muito bom sair um pouco da minha dificuldade de leitura com os Goonies. Então, obrigada por ter sido a pessoa que criou essa possibilidade, viu, Paulo? E foi muito divertido gravar com você. Que isso. Eu espero que ainda esse ano a gente volte a gravar mais vezes, que vai ser muito bom. E para quem quiser me seguir, gente, tô lá no Twitter. E também lá no Instagram, o meu perfil pessoal é @Domenica_Mendes. Além aqui do Perdidos, onde eu apareço de vez em quando, eu tô lá na twitch.tv/casal de podcast, junto com o Rodrigo Basso, onde nós comentamos normalmente, semanalmente, junto com o Frango, sabe? O Frango, o famoso Frango. Nós comentamos sobre algum filme, alguma série, alguma coisa assim. Lá também nós gravamos os episódios do Escolhas do Ouvinte. Lá também eu faço técnica de Pomodoro, eu também converso sobre podcast com outras pessoas, enfim, a gente tem esse canal aí também de comunicação, que é uma coisa mais leve, solta, divertida, sem pauta, sem roteiro, sem nada, somos só nós sendo amigos, né, então acaba sendo gostoso também de fazer. E eu também tô lá no O Podcast Delas, e eu tenho um podcast que se chama Estúdio 31, que é um podcast feito para ensinar as pessoas a fazerem podcast. Então, ele serve tanto para quem já tem um podcast e quer melhorar alguma coisa na produção, aprender alguma coisa nova, quanto para quem ainda não tem podcast, mas quer aprender a fazer podcast, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem. Ele é o podcast oficial do projeto #O Podcast Delas. E se vocês me acompanharem nas minhas redes, vocês vão ver muitas fotos do Farofa, que é o nosso cachorrinho vira-lata que eu e o Rodrigo tivemos a sorte aí de adotar. E vocês também vão ver muitos outros episódios de podcast que eu trabalho, né, na produção ou na edição. Então, fica o convite para vocês me acompanharem nas redes, se vocês quiserem. Tô sempre por lá buscando ser uma pessoa um pouquinho gentil, né, indo contra o algoritmo, mas tentando fazer algo legal, assim como eu faço também, né, na vida offline. E você, Paulo, onde que a gente te encontra para a gente poder conversar mais? Então, vocês podem me encontrar aqui no Perdidos na Estante. Esse arco aí eu vou estar praticamente em todos os episódios do arco, né? Semana que vem a gente vai ter até mais um clássico dos anos 80. E também vocês podem me encontrar no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br, mas também nas redes sociais do Ficções Humanas, no @Ficções Humanas no Twitter e no @Ficções_Humanas no Instagram. E eu também sou responsável pelo Twitter do Perdidos, né? Estou lá, vocês veem postagens aparecendo subitamente nas suas timelines, é minha conta. Ou a Doa também, que às vezes faz uma retweetada bem legal lá pra gente.
Quero agradecer a participação de todos vocês pelo seu download, pelo seu tempo, pela sua paciência. E na semana que vem a gente vai voltar para falar de Labirinto, que é mais um... O David Bowie. Um desses clássicos maravilhosos. David Bowie em seu ápice. David Bowie. E fiquem aí porque eu vou chamar o assistente que vai dar alguns recadinhos para vocês agora no final do episódio. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Paulo Vinícius e contou com a participação de Domênica Mendes. O assistente é Leonardo Trimeskin e a edição é do Ace Barros. Temos muitos motivos para comemorar porque esse episódio foi produzido graças ao apoio e às contribuições mensais que nós recebemos de nossos apoiadores. Pessoas maravilhosas que acessam o nosso Catarse ou o nosso PicPay e contribuem a partir de R$5 por mês. A cada um de vocês, o nosso muito, muito, muito obrigada. Agradecimentos especiais vindo do fundo do nosso coração para Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, o Caio maravilhoso. Fica a recomendação para vocês ouvirem o podcast Leia Novos BR. Carolina Soares Mendes, muito obrigada. Carol Vidal, companheira aí do Caio no podcast e também participante lá do Boteco dos Versados. Cláudia Rodrigues, muito obrigada. Clécius Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, que está de volta, bem-vindo, querido. Igor Bajo, Janaína Vieira, bem-vinda de volta. Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, a Lu Bento, beijo Lu. Luiz Henrique Silva, brigadão. Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, a nossa Pri, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, a Nilda, o Cid, também conhecido por vocês como Daredevil. Não esqueçam de acompanhar o podcast Estação 21, que agora também faz parte do site Leitor Cabuloso. Tiago Felipe Rudiger e o nosso querido Airechu. Nós também recebemos novos apoios agora no mês de junho, mês que esse episódio está sendo gravado e editado. Então, boas-vindas e muito obrigada a Aline Bergamo e Fernanda Cortez. Esse podcast só existe por causa de você que está aí do outro lado ouvindo, comentando, compartilhando e é claro que se você puder, contribuindo também financeiramente. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.